armas de fogo no Brasil. Como você sabe, este tema é um tema muito polêmico que sempre suscita debates acalorados aqui no nosso país. Quanto a isso, é importante a gente esclarecer o que foi o Estatuto de Desarmamento, lei publicada, promulgada no ano de 2003. O Estatuto de Desarmamento ele visava literalmente desarmar a sociedade, mas além disso, além desse desarmamento, o Estatuto ele foi responsável e é ainda responsável por parametrizar regras referentes à comercialização de armas de fogo no Brasil, porte de armas de fogo e posse de armas de fogo. Como você também sabe, nós tivemos recentemente decretos do Poder Executivo flexibilizando o porte e a posse de armas de fogo no Brasil, entre outras coisas, como por exemplo, a possibilidade de as pessoas terem até 4 armas de fogo e também adquirirem várias munições. O presidente da República ainda propôs medida que literalmente zerava as alíquotas de imposto relacionadas à importação de armas de fogo no Brasil. Todavia, essa medida ela foi rechaçada pelo STF. Dito isso, importa a gente notar aqui que normalmente as provas de concurso abordam os argumentos favoráveis e argumentos contrários inerentes a esta temática. Quanto aos argumentos favoráveis, aqueles que são a favor do armamento do cidadão na sociedade, quais são os argumentos que eles utilizam? Normalmente, os argumentos são esses aqui. Primeiro, que em um referendo que ocorreu no passado, a maior parte da sociedade brasileira manifestou o seu desejo de ter uma arma de fogo para se proteger ou ainda proteger a sua casa, proteger os seus familiares, os seus bens. Além disso, podemos ressaltar aqui que muitos dizem que a violência vai diminuir se o cidadão passar a andar armado ou se ele tiver uma arma também em sua casa ou em seu comércio. Nesse sentido, eles asseguram que os criminosos podem ficar receosos de cometerem determinados delitos por saberem que os cidadãos podem estar armados. Há ainda aqui argumentos que envolvem a questão do direito relacionado à democracia. Já que a gente está numa democracia, tal qual a democracia nos Estados Unidos, esse direito está estabelecido na Constituição Federal. É como se fosse um direito de ir e vir, é como se fosse um direito como qualquer outro. Você quer ter uma arma de fogo? Você pode ter uma arma de fogo e ponto final. Por fim, podemos citar ainda os argumentos da chamada bancada da bala. A bancada da bala é uma bancada que é a favor do armamento do cidadão. Uma bancada lá no Congresso Nacional, constituída por deputados, por senadores e, claro, também autoridades de outros poderes. Nesse contexto, a bancada da bala afirma que é um direito, de fato, do cidadão poder andar armado e que isso vai fomentar bastante o comércio no Brasil. É exatamente isso que recentes estudos demonstraram, que somente no ano de 2020 nós tivemos aí um aumento de 200% nas vendas de armas de fogo aqui no Brasil. Portanto, a bancada da bala afirma que você ter um revólver, você ter uma pistola ou ainda um fuzil na sua casa é uma grande demonstração de carinho e de cuidado com seus familiares e com os seus bens. Dito isso, importa a gente notar que há argumentos contrários. Quais são os argumentos contrários quanto a isso? Temos aqui o seguinte, muitos dizem que a gente não vai reduzir a violência se a gente armar a sociedade e que, na verdade, o Estado vai estar assumindo um grande fracasso em garantir a segurança da sociedade, uma vez que nós temos estabelecido lá no artigo 144 da Constituição Federal que a segurança pública é um dever do Estado e temos também isso estabelecido no artigo 6º da Constituição Federal como um direito social que deve ser de fato assegurado pelo Estado à sociedade. Muitos ainda asseguram que a arma de fogo na mão do cidadão ela pode ser um ótimo instrumento de ataque, mas ela não vai ser um bom instrumento de defesa. Quanto a isso, há um dado aqui que é muito relevante. Você sabia que 80% dos policiais que são assassinados no Brasil, que são vítimas de homicídio no Brasil, eles morrem durante o seu período de folga e, claro, todos armados? Imagina, se um policial, 80% dos policiais morrem armados durante seu período de folga, porque provavelmente não soube reagir ou ainda porque não teve ali a perícia necessária para poder reagir a esse assalto. Imagine um cidadão que não vai ter o treinamento que o policial tem, ou ainda que não vai ter a vivência ali do dia a dia com a criminalidade, com arma de fogo.
Então, você tem de pensar realmente que essa é uma questão muito relevante. E, portanto, essa pessoa ainda pode ser vítima de um roubo, de um furto, e esta arma, que era uma arma legalizada, registrada, acaba indo parar na mão de criminosos e alimentando cada vez mais os índices de violência que já são grandiosos aqui no Brasil. E você? Quero saber a sua opinião. É a favor ou contra o armamento do cidadão? Responde aqui para mim nos comentários. É isso. Tchau!